Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vida aqui mais uma vez falando de Deus. Hoje uma palavra que nos vai fortalecer o nosso coração. Por isso, eu já quero que você já diga para você mesmo: eu não estou sozinho. Só diga isso: eu não estou sozinho. Mas já diga com convicção no seu coração: eu não estou sozinho. Porque a palavra, ela vem nos agregar, ela vem nos direcionar. Se olharmos para o mundo hoje, tem muitas pessoas passando fome, necessidade, preocupadas, outras com o coração aflito por causa de uma perca, outros enfermos. Mas Jesus, mais uma vez, ensina os discípulos. Ele coloca para aqueles discípulos entenderem quem é Jesus. No capítulo anterior de Marcos, ele chama os 12, envia 2 a 2, mas ele fala que não era para levar nada, só a roupa do corpo. Não era para colocar nada em sacola, guardar mantimento, não era para fazer nada. Era só colocar a sandália e ir. Quando ele encontrasse com alguém, quando aqueles discípulos encontrassem com alguém, eles eram para poder falar de Deus. Mas se as pessoas não quisessem ouvir, era para eles chacoalhar a sandália, tirar a poeira da sandália e caminhar. E hoje a palavra vem nos orientar, porque é a volta. Ele enviou, agora é a volta dos discípulos, aonde eles eram designados a levar a palavra, expulsar demônios. Era para eles fazer os preceitos. E agora eles voltam e acontece o primeiro milagre do pão. É para nós colocarmos no nosso coração quantas pessoas hoje estão passando por momentos difíceis. Mas Jesus coloca uma mensagem direta para o nosso coração. Ei, você não está sozinho. É só dizer isso para o seu coração. Ei, você não está sozinho. E aí você vai entender como Jesus age no meio de cada um de nós. A palavra fica no Evangelho de Marcos, do capítulo 34 em diante. A palavra diz assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao sair do barco,
Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Já estava ficando tarde quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possa ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas ele respondeu: Vós mesmo dai-lhes de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide e ver. Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos os sentassem na relva verde, em grupos, para a refeição. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-os aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Essas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus pergunta: quantos pães tendes? Eles dizem: ide e ver. E eles deparam com 5 pães e 2 peixes. No começo eu dizia: quantas pessoas estão no mundo hoje passando por necessidades. Mas Jesus, ao ver aquele povo que estava ali passando fome, ele age na misericórdia e faz do pouco o suficiente, o necessário para alimentar a todos. Mas a maior fome não é a física. Não é você se encher de comer, não. A maior fome é a espiritual. É a grande fome do nosso coração. Os discípulos tinham visto vários milagres, já tinha visto acontecer muita coisa, já tinham sido enviados, expulsados demônios, tudo em nome de Jesus. Mas mesmo assim, ainda traziam dentro do seu coração a dúvida. E quando nós trazemos dentro do nosso coração a dúvida, fechamos a porta da graça.
E quando não duvidamos e colocamos o nosso coração, entregamos o nosso coração nas mãos, no caminho de Jesus, a nossa vida, ela se enche de bênção. Muitos vão perguntar, mas irmão, por que ainda não chegou a graça para mim? Tenho buscado, tenho praticado, tenho feito os meus preceitos, mas ainda está faltando alguma coisa. É porque o pouco que você está dando, está achando que é muito. O pouco que temos que colocar nas mãos de Deus é o pouco da transformação. É o pouco da grandiosidade de entregarmos verdadeiramente o nosso coração a Cristo e dizer para Ele: toma conta, Senhor. E às vezes falta o quê? O arrependimento. Porque Cristo, Ele é a fonte inesgotável de amor, de esperança. Mas os nossos encontros, nossas idas, nossa participação tem que ser verdadeira. Não adianta, na palavra anterior, começarmos a gritar Senhor, Senhor, mas não acredita. Porque muitos vão gritar, mas não vão conseguir herdar o reino de Deus. Peça para que Jesus transforme sua vida. Hoje ou amanhã, quando levantarmos da cama, que o nosso coração esteja para Ele, que o nosso coração esteja apertado, para que Ele possa tomar conta. Ele já disse: meu jugo é suave. Hoje, quando eu levantei da cama, meu coração estava apertado, tanta conta chegando, os problemas cada vez aumenta. Quando você pensa que está tudo normal, parece que vem mais uma pancada. E tem hora que a gente não aguenta. É família precisando de ajuda. É pessoas que já nem ligam pra gente. Os problemas vão aumentando. E você não vai aguentar se você estiver sozinho. E Jesus sempre dizendo para nós: vinde a mim, vinde a mim. E ainda temos dúvidas. O coração fica oprimido. Parece que a graça não está chegando. As portas não se abrem. Mas Jesus está falando: vinde a mim, vinde a mim.
Temos que caminhar com confiança. Porque Jesus, ele não vai deixar nenhum dos seus sem resposta. Porque muitos estão querendo milagres. Muitos estão querendo curas. Muitos estão querendo resposta. Mas não é na nossa hora. Não é no nosso tempo. Às vezes perdemos pessoas queridas. É porque Jesus, ele recolhe aqueles que são seus. Eclesiastes 3 vem nos dizer: há tempo para tudo nesse mundo. Às vezes o tempo pode ser hoje, pode ser amanhã. A graça pode acontecer a qualquer hora, mas não no nosso tempo, e sim do tempo dele. É ele que é dono de tudo. Olha essa grandiosidade de mensagem: apenas 2 peixes e 5 pães. Apenas 2 peixes e 5 pães. Muitos, se pegarem hoje 5, 6, 7 pessoas e apresentar apenas isso, 5 pães e 2 peixes, sabe o que eles vão falar? É muito pouco. É muito pouco, não vai saciar a nossa fome. Mas para Jesus é o suficiente. Para Jesus é o suficiente. Para nós é pouca coisa. Mas para Jesus é grande coisa. Jesus, ele não questiona. Ele apenas pede: me dê. Apresenta. Traga. Jesus toma os pães, parte e dá a seus discípulos. Mas antes, ele oferece a Deus. A palavra é clara. Ele oferece a Deus. Ele ergue os olhos ao céu. Pronunciou a bênção. Partiu os pães. E ia dando aos discípulos para que eles distribuíssem. Eram os pães e os peixes. Imaginam aquelas pessoas comendo. Aquelas pessoas colocando a sua fome de lado. Mas hoje, a nossa fome tem que ser da palavra. Nós temos que ruminar a palavra de Deus. Ele apenas pede. Ele não questionou. Ah, não vai dar. É muito pouco. Não, ele apenas pede, me dê. Ele olha para o céu. Ele começa a orar, a pedir a graça para que aconteça. Todos comeram e ficaram saciados.
Tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não coloca em prática, não guarda no seu coração. E como que vai ficar saciado? Ainda estão com dúvidas. É Ele que faz, é Ele que toma conta. Hoje, Jesus, Ele quer saciar a nossa fome. Ele quer saciar todas as coisas, as nossas preocupações, as adversidades que a vida nos está nos pregando, os momentos de tristeza, angústia, percas. Mesmo que sejam pequenas, as coisas que trazemos ao teu pé. Mas temos que trazer com o coração. Se olharmos para trás, quantas pessoas estão passando por momentos difíceis nesse mundo. Quantas pessoas estão enfermas? Quantas pessoas estão no leito de hospital? E Deus te deu essa oportunidade hoje de você ouvir a palavra de Deus. É momento de você se arrepender e começar a agradecer pelas coisas. O arrependimento muda uma história, muda o rumo, a trajetória de nossos caminhos. Por isso, hoje nós vamos orar, pedir para Deus sobre o arrependimento. O que eu preciso, Senhor? O que eu preciso para me se arrepender? Vamos pedir para Deus juntos nessa noite. Amado Pai e soberano, diante da tua presença, Senhor Jesus, prostro-me diante de ti com profundo arrependimento. Como o profeta Isaías, reconheço minha indignidade. Ai de mim, Senhor, estou perdido, pois ainda sou miserável, tenho os lábios impuros. Venha a ti, Senhor, consciente de minha natureza pecaminosa, de ser fraco. Mas eu peço, Senhor, que eu seja purificado nessa noite. Pai, eu arrependo, Senhor, de ter colocado os meus desejos acima da tua vontade. Lamento as vezes que me ignorei as vozes do teu Espírito, escolhendo caminhos, Pai, que me afastaram de ti. Como Pedro, que negou o Senhor 3 vezes. Sinto, Pai, o peso das minhas falhas e choro, às vezes, escondido por elas. Peço-te, Senhor, que me conceda um coração verdadeiro, arrependido, contrito, que eu possa sentir o peso genuíno dos meus pecados. Não apenas por consequências, mas por ter ofendido a tua graça e o teu senhorio, Pai, que é santo e justo. Ajuda-me a voltar-me inteiramente para ti,
conceda, Pai, que eu abandone tudo o que me separa do teu amor. Que este momento, Pai, seja um início de uma nova jornada. Uma jornada nova e espiritual. Transforma, renova, usa-me para a tua glória. O Senhor já tem usado muitas vezes nas palavras, nas orações, mas que hoje seja para a tua glória. Tudo isso, Pai, eu quero entregar a ti. Porque o Senhor me ensinou o verdadeiro significado do arrependimento. Eu quero lhe agradecer e entregar a cada um dos seus filhos, Pai, que estão ouvindo, que vão ouvir, que vão compartilhar, que vão comentar, para que eles sintam a tua presença. Tudo isso, Pai, eu quero lhe entregar, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a palavra de Deus possa ter entrado no seu coração e realizado prodígios, porque a palavra cura, restaura, liberta e principalmente edifica, porque a transformação ela acontece quando você recebe a palavra de Deus em seu coração. Amém? Que Deus possa ter tocado hoje verdadeiramente na sua família, na sua casa, nas pessoas que estão enfermas. Que você peça, vá atrás, peça perdão, arrependimento, porque no próximo dia nós vamos falar sobre o perdão. Amém?